pessoal, meu nome é Ediene Santos, sou professora de arte e nesta videoaula de hoje teremos a correção do PET volume 3. Hoje iremos finalizar com a semana 4 o PET do terceiro ano do ensino médio. Bom, hoje iremos falar a respeito de um assunto muito interessante, o teatro como patrimônio cultural da humanidade. Conforme vocês viram, ao longo deste PET, nós trabalhamos esta importante ferramenta, essa importante linguagem artística. Vimos como que o teatro ele se desenvolveu ao longo do tempo e a sua importância para a sociedade. O teatro é uma importante ferramenta que hoje pode ser utilizado como uma ferramenta transformadora, pois além de provocar e nos proporcionar o entretenimento, ela vai funcionar também como uma fonte de reflexão em vista da sociedade pela qual nós estamos inseridos. Bom, hoje nós iremos falar a respeito do patrimônio cultural material e o patrimônio cultural imaterial. Percebemos que o teatro ele vai ter essas duas questões. Nós vamos ter o teatro como patrimônio material e como patrimônio imaterial. Quando a gente fala de patrimônio material, nós estamos nos referindo àquilo que vai ter um valor histórico, cultural e artístico para uma determinada sociedade. Quando é patrimônio material, nós vamos ter aquilo que nós vamos poder tocar, nós vamos ter a estrutura física. Então, vai ser uma estrutura física que vai ter esse valor aí cultural, histórico e artístico. Quando a gente fala de patrimônio cultural imaterial, nós estamos nos referindo aí a tradições, saberes, envolvendo aí histórias que eram contadas de geração para outra geração. Então ela vai estar envolvida aí muito com essa questão cultural, com essa questão de tradição, saberes, essa questão do patrimônio imaterial. Então, no patrimônio material, por exemplo, quando a gente fala do teatro, nós vamos ter aí as construções dos teatros gregos, né? Disponíveis, inclusive até os dias de hoje. Essas construções, esses patrimônios, eles são importantíssimos para que nós possamos compreender a cultura do outro. Como que esse teatro ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo? Quando a gente fala aí do teatro, na questão do patrimônio cultural imaterial, nós vamos nos lembrar aí das tradições que eram realizadas aí durante essas apresentações teatrais que surgiram a partir de rituais que os gregos realizavam aos seus deuses. No caso do teatro, ao deus Dionísio, que inclusive ficou conhecido mais tarde como o deus do teatro. Então, nós vamos perceber que os patrimônios, eles vão exercer essa importância na sociedade, porque eles vão ter como objetivo preservar aquele bem material ou aquele bem imaterial que vai envolver as tradições, as culturas, né? E isso tudo é muito importante para preservar a história de um povo, a história de um determinado local. Então, nós vamos considerar aqui, por exemplo, que vocês tiveram acesso no material de vocês, patrimônio imaterial. Nós vamos ter aqui no Brasil o Teatro de Bonecos Popular do Nordeste. O teatro de bonecos, né, presente lá no Nordeste, ele faz parte do patrimônio cultural aqui do nosso país. Inclusive, ele foi inscrito aí no IPAN, no Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o que significa que há toda uma questão de preservação. Existe um registro onde esse teatro, essa cultura imaterial, ela precisa ser preservada. E existe aí os órgãos competentes que irão fazer o possível para manter aí essa preservação. Quando a gente fala aí de patrimônio
material, nós vamos ter aqui em Minas Gerais o Teatro Municipal de Ouro Preto, conhecido como a Casa da Ópera. Essa Casa da Ópera é o mais antigo teatro que está em funcionamento das Américas, para vocês terem ideia. Foi construída aí no ano de 1769 por João de Souza Lisboa. É um patrimônio material, registrado, ou seja, tem órgãos que estão aí trabalhando para a preservação deste patrimônio, pois carrega aí esse valor histórico, esse valor cultural, esse valor artístico para o nosso país. Então percebam, pessoal, que a preservação desses patrimônios é fundamental, porque você está preservando os órgãos competentes, inclusive, tá ali em cima, cuidando de tudo isso, porque nós não estamos falando apenas da questão física, ou da questão de uma tradição, nós estamos falando da história de um povo, da história de um lugar, de um país, certo? E nós agora vamos para as nossas atividades. A nossa primeira questão, ela apareceu aí no Enem de 2016. Nós temos aí: a principal razão pela qual se infere que o espetáculo retratado na fotografia é uma manifestação do teatro de rua é o fato de. Então vocês iriam olhar para esta imagem aqui ao lado e iriam dizer o que indica aqui que se trata aí de um teatro de rua. Nós vimos a respeito desse assunto na nossa última correção. Então nós vamos ter 5 alternativas. A alternativa A: dispensar o edifício teatral para sua realização. B: utilizar figurinos com adereços cômicos. C: empregar elementos circenses na atuação. D: exclui o uso de cenário na ambientação. E negar o uso de iluminação artificial. Então, nós vimos que a principal característica do teatro de rua é porque ele é feito em um espaço público, em um espaço aí aberto ao público, onde todos podem ter esse acesso. E conforme vocês estão observando aí na imagem, nós estamos observando uma apresentação que é feita aí num espaço público. Nós não temos um edifício teatral específico aí nessa apresentação representada na fotografia. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A: dispensar o edifício teatral para sua realização. Na questão de número 2, nós vamos ter uma questão da Fundação Carlos Chaga. Sob a definição de patrimônio imaterial, encontra-se. Então, nós vamos falar do patrimônio imaterial. Então, alternativa A: as lendas, canções e narrativas que constituem o patrimônio folclórico de uma sociedade, desde que nunca, percebam, transcritos e transformados em textos com autoria, processo que deslegitima, a fonte original, interfere aí seus significados para a comunidade. Nada a ver, não tem nada a ver, tá aí uma descrição bem confusa que não tem nada a ver com patrimônio imaterial. Então, a alternativa B: conjuntos das edificações construídas no passado. Percebam, nós queremos saber a respeito de patrimônio imaterial. Se a gente está falando de conjunto de edificação, nós estamos falando de algo palpável. Então, já não é imaterial. Então, você nem precisa terminar de ler a alternativa, porque você já sabe que ela está errada. Nós vamos ter C: as expressões e movimentos artísticos populares reconhecidos pelo Estado, excluindo-se as técnicas de artesanato e conhecimentos transmitidos oralmente. Então, só até aí a gente já percebe também que essa alternativa está errada, D: as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante do seu patrimônio cultural.
Tá aí a nossa resposta. Então, sempre que vocês ouvirem falar aí do patrimônio imaterial, vocês vão sempre se lembrar aí de expressões, representações, conhecimentos, tradições, né? Que é passada aí de uma geração para outra, de pai para filho. A alternativa correta vai ser a alternativa D. Mas a gente vai ver a alternativa E aí só para tirar a dúvida. As habilidades e práticas associadas a conhecimentos e técnicas populares com a produção de instrumentos, objetos e artefatos que o Estado chancele como parte da história nacional e a ONU reconheça como patrimônio intangível da humanidade. Então, nada a ver aí com o que nós vimos na nossa videoaula, certo? Já na terceira questão, nós vamos ter, em relação à origem do teatro no Brasil, aí nós vamos precisar nos lembrar da última aula que nós tivemos, assinale a alternativa correta. O teatro brasileiro teve a sua origem no século XVI, quando o Brasil passou a ser colônia de Portugal. Os jesuítas vieram para catequizar os índios e trouxeram suas influências culturais, como a literatura e o teatro. Bom, essa alternativa está corretíssima, certo? Mas vamos ler as outras alternativas para tirar a dúvida. B. O teatro brasileiro teve a sua origem no século XVI, certo? Quando os jesuítas chegaram ao Brasil, certo? E assim desenvolveram práticas teatrais construídas a partir das referências indígenas. De forma alguma, né? Na verdade, essa cultura dos jesuítas, eles meio que impuseram aí, de fato, aos indígenas. Não levaram em consideração absolutamente nada do que eles já tinham ali. Alternativa C, o teatro brasileiro teve sua origem a partir da invasão holandesa. Não, a partir daí você nem precisa terminar de ler a questão que você já vê que está errada. Alternativa D, a origem do teatro brasileiro se deu no século XVI com a chegada dos negros e seus conhecimentos. Nada a ver também. E por fim, alternativa C vai falar aí sobre a chegada dos espanhóis ao Brasil no século XIX, que também não condiz. Então, a alternativa correta vai ficar aí a alternativa A. Já na questão de número 4, pessoal, questão meio que pessoal, porque vocês iriam desenvolver o comentário de vocês com base aí no que vocês observaram. No entanto, eu trouxe aqui para vocês uma base para servir aí como uma referência no momento que vocês forem formular o comentário de vocês. Então, na 4 nós temos o seguinte: relacione e comente sobre os conceitos de patrimônio cultural material e imaterial no teatro e em outras linguagens artísticas. Lembre-se, eles têm características diferentes e vocês precisam apresentar isso no texto. Então, nós vamos ter que os patrimônios materiais e imateriais, eles são muito importantes para a preservação da cultura e história de um determinado povo. Por quê? Porque eles vão servir como registro para conhecermos aí os fatos que ocorreram no passado. Por exemplo, por meio da preservação das primeiras construções gregas, bem como os utensílios e registros achados, nós vamos conseguir compreender a cultura dos gregos antigos e compreender como que o teatro ocidental ele surgiu e o seu progresso ao longo do tempo. A preservação dos patrimônios culturais ela é benéfica para todos, todo mundo sai ganhando, pois nos ajuda a conhecer o passado, para entendermos o presente e podermos aí planejar com segurança o futuro. Então, todas as linguagens artísticas elas são fundamentais, né? Porque uma vai complementar a outra. E como nós sabemos, os gregos antigos eles faziam uso aí da música, figurinos que envolviam as artes visuais, lembra o uso das máscaras, dança, e tudo isso é fundamental para o entendimento e progresso da sociedade atual. Beleza? Bom, pessoal, nossa correção fica por aqui, mas antes eu vou deixar para vocês uma frase do Charlie Chaplin, onde temos: a persistência é o caminho do êxito. Então, fica o incentivo para vocês não desistirem, tá? Continuem se esforçando ao máximo para que dessa maneira vocês possam alcançar aí um caminho de muito sucesso. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.